A Igreja Edificada, parte 04, dia 10 de abril de 2025. Estou sendo guardado pelo poder de Deus por meio da fé para a salvação, e serei guardado e apresentado no final sem mancha diante da presença de Deus com grande alegria. Deixamos a porta aberta para todos os que são salvos, por menor que seja a sua fé. A igreja não tem o direito de excluir nenhum dos salvos, porque seu conhecimento ou experiência não é o de crentes avançados. Se eles creem em Jesus e são salvos, então os bebês pertencem à família e devem ser acolhidos. Os cordeiros pertencem ao rebanho e não devem ser mantidos fora do aprisco. A adesão à igreja não é um certificado de cristianismo avançado. É simplesmente o reconhecimento da profissão de fé salvadora em Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente a esta igreja muitos dos salvos, e que possamos nos sentar juntos à mesa do Senhor e cantar a graça redentora e o amor mortal, como aqueles que amam o Salvador. Venham aqui, vocês que são os pequeninos do Senhor, mas fiquem longe, vocês incrédulos e não regenerados. Novamente o texto diz: diariamente o Senhor acrescentava ao seu número aqueles que iam sendo salvos. Eles foram realmente acrescentados à igreja. Receio que os nomes de certas pessoas sejam adicionados à igreja, mas eles próprios não. Eles aumentam nossos números. São adicionados como números em um pedaço de papel, mas não aumentam nossa força. A igreja é um corpo vital, e aumentar um corpo vitalizado requer uma operação divina. A igreja é como uma árvore. Se você quiser adicionar algo a uma árvore, não pode pegar um galho seco e amarrá-lo. E isso não é adicionar algo a ele, mas impedi-lo. Para acrescentar a uma árvore, deve haver algum enxerto feito, o que requer a habilidade. E o galho, ele mesmo vivo, deve ser unido ao tronco vivo por um vínculo vivo, de modo que a seiva vital da árvore flua para o galho enxertado. Uma verdadeira igreja é uma entidade viva, e somente homens e mulheres vivos, vivificados pelo Espírito de Deus, estão aptos para serem enxertados nela. E o enxerto deve ser feito pelo próprio Senhor. Caso contrário, não é um acréscimo verdadeiro à igreja do Deus vivo. Alguns membros estão apenas ligados à igreja, e eles não são úteis nem um aprimoramento, assim como um galho morto preso a uma árvore não acrescentaria beleza a ela e certamente não daria frutos. Deve haver uma união viva, de modo que a vida que está na igreja se una à vida que está no homem ou na mulher, e a vida única do Espírito vivo flua por todo o corpo. Quando ouço aqueles que professam ser cristãos criticando as igrejas a que pertencem, quando vejo divisão e hostilidade entre os membros da igreja, posso entender claramente que o Senhor nunca os acrescentou, e seria uma grande misericórdia para a igreja se o Senhor os levaria embora. Quando o Senhor acrescenta, eles são acrescentados para esta vida e para a eternidade, e podem dizer à igreja: onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mais um ponto no texto é este, que o Senhor acrescentava o seu número diariamente àqueles que estavam sendo salvos. Havia acréscimo à igreja todos os dias. Algumas igrejas, se tiverem um acréscimo uma vez a cada 12 meses, fazem tanto barulho quanto a galinha faz quando põe ovo. Agora, na igreja primitiva,
eles não teriam se contentado com um aumento tão pequeno. Eles teriam chorado e lamentado por toda Jerusalém se houvesse acréscimos apenas uma vez no ano. Mas alguém clama: se tivermos um acréscimo todo mês, não é o suficiente? Bem, é o suficiente para algumas pessoas. Mas quando os corações estão calorosos e cheios de amor a Cristo, então queremos que Ele seja louvado desde o nascer até o pôr do sol. E desejamos ter acrescentado à igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. E por que não? Mas você responde: não estamos pregando diariamente? Isso pode ser, mas deveríamos ver, se não diariamente no culto, deveríamos haver a pregação diária da vida. E se todos os membros da igreja estivessem ensinando diariamente sobre Jesus Cristo de casa em casa, uma semeadura diária traria uma colheita diária. Se estivéssemos orando diariamente com fervor e usando diariamente todo o esforço que pudéssemos pelo poder do Espírito Santo, e se a igreja vivesse diariamente em comunhão com seu Mestre, logo veríamos adicionados a ela diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Por que não vemos isso? Diz alguém, em muitas igrejas. Ora, porque muitas igrejas não acreditam nisso. Se houvesse muitos convertidos adicionados a eles, eles diriam: sim, ouvimos falar de muitos acréscimos, mas quais são eles? Esperamos que eles aguentem. Ou algum comentário indelicado. Se para algumas igrejas ocorresse um grande aumento, haveria irmãos que não acreditariam que fosse genuíno e desprezariam os pequeninos. Deus não fará com que os seus filhos nasçam onde não haja ninguém para amamentá-los. Ele terá certeza de não enviar convertidos para igrejas que não os desejam. Ele não deixará seus cordeiros emaranhados e mantidos no frio por meses a fio, para ver se uivam como lobos ou balem como ovelhas. Ele adora ver seu povo atento aos novos convertidos e vigilantes sobre eles. O bom pastor quer que, alimentando seus cordeiros, os recolhamos do campo frio do mundo e os levemos para algum lugar quente e protegido e os criemos para ele. Quando ele vir uma igreja pronta para fazer isso, então ele enviará seus cordeiros, mas não antes disso. Ele não deixará seus cordeiros emaranhados e mantidos fora por meses a fio, para ver se uivam como lobos ou balem como ovelhas.